Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para nós lermos juntos, né? Recebermos essa palavra tanto para mim quanto para você, que o Espírito Santo de Deus dá a cada um conforme deve entrar na mente e no coração. E sem mais demoras, hoje vamos falar sobre missões. Mas os versículos que eu quero falar para você, eu já deixei marcadinho aqui sem perdermos tempo. E vamos ver aqui que é bem central ele, né? Fica em Marcos, no Novo Testamento, o livro de Marcos, um dos apóstolos, capítulo 16 e o versículo 15, né? Que fala sobre a grande missão. Inclusive, eu já falei sobre ele aqui, mas são palavras, né? Que Jesus falou aos seus discípulos quando eles ensinavam, logo depois que Jesus apareceu, né? Da ressurreição, e ele confirmando, né, a missão dos 12 que ele escolheu para fazer outros discípulos, para pregar, né, a sua mensagem, pregar em seu nome, com autoridade, que após isso também eles receberam o Espírito Santo também, quando Jesus, a gente já falou até num vídeo anterior, que batizou eles, deu autoridade, uns foram, pregaram, né, ali já estava participando de uma aula prática, digamos assim, e agora eles já preparados por tudo que passaram, por tudo que viram Jesus, né, padecendo, ressuscitando, que foi a glória, e vindo ele, a ascensão dele de ser elevado aos céus, porque se eles não tivessem visto isso, como nós saberíamos hoje, na verdade? Então, assim, a palavra de Deus, ela é reta, ela é pura, ela é eficaz, ela é viva, e tudo que vem ao contrário disso não vem de Deus. Tudo que vem ao contrário desta palavra não procede de Deus, não pertence a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é santa e ela é verdadeira. Então, assim, vamos ler aqui a missão que nós temos. Não só foi os discípulos, não. Ele teve que ensinar a alguém para que ensinasse a outros, para que se pregasse a outros. Porque Jesus teve seus alunos, que foram seus apóstolos. E hoje, esses apóstolos para nós também são mestres na palavra, foram mestres na palavra e são porque deixaram escrito, por permissão de Deus, através do Espírito Santo, através da vida de Jesus, esta palavra nos ensinando hoje. A palavra que eu amo, que eu aprendi, que é o meu presente maravilhoso, né? E diz assim, a palavra, e também uma palavra que me define, né? Que devemos honrar. A grande comissão, já falamos sobre isso aqui, mas eu só queria ler esse texto. Como vocês podem ver, passa até trem aqui, né? Avião, trem. Eu não vou parar o vídeo, não ia parar, mas não vou parar para vocês ouvirem. Olha só, gente, é benção. Vamos lá. A palavra de Deus diz aqui a grande comissão, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse versículo dá das palavras de Jesus, ensinando aos seus discípulos após a sua ressurreição, quando ele aparece, né, depois de sua ressurreição, quando Jesus, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, a Madalena, e assim foi aparecendo. Ele, então, eles reclinado à mesa, né, o versículo anterior diz, por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, aqui, ó. Versículo 14. E lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido, porque alguns disseram, eu quero ver, como Tomé, eu só vou acreditar se eu tocar, né? E Jesus ali apareceu a todos, né? Por último, o derradeiro foi a Paulo, mas ali antes Jesus apareceu a todos e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. Pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes será dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Isso ele falou na época porque realmente, às vezes, as pessoas colocavam coisas ruins, né? E até alguns países aí pode acontecer isso, né? Então a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Não de querer tomar nada assim, mas se tomar na inocência, Deus não deixará acontecer nada a seus servos. Mas o que eu quero frisar nestes trechos de hoje é o versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, o apóstolo, que diz, e disse-lhes, ide por todo mundo. Ele não disse, só você, Marcos, só você, João. Não. E disse-lhes, ele disse a homens, a mulheres, todo mundo que seguia. Ele apareceu para os 12, mas disse a todos. Ele deu uma ordem.
Ele dessa vez não pediu, ele deu uma ordem e disse-lhes, ele afirmou com ponto final, com exclamação, com o que você pensar de afirmação. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É como se fosse a formatura dali. A conclusão é como se tivesse dito, agora vocês estão prontos, vai, prega a palavra. Não só vai a Samaria, não só vai aos judeus, aos gentios, não. Vai a todo mundo. E são os 4 cantos da terra, de cima a baixo, de um lado ao norte, sul, leste a oeste. Então, por isso que nós temos vários missionários em toda a parte do mundo e tem muitos locais ainda que não foram alcançados e que a volta de Cristo, por tudo que tem acontecido, por todas as coisas ainda, que as pessoas nós já estamos na tribulação. Tribulação, de fato, não é só essa que está acontecendo, não. Ainda vai vir piores. Mas muitos sinais de tribulação já estão acontecendo. Muitas coisas ruins e proibições já estão acontecendo. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprir, como diz em Apocalipse. Quer se adiantar? Leia Apocalipse. Se você souber entender, se não souber, pede ao Espírito Santo a alguém que saiba te explicar. Eu gosto de ir com calma. Eu gosto primeiro de falar do amor de Deus, porque aos poucos a gente vai entendendo e a gente vai se fortificando para quando chegar nesses dias, se é que nós vamos alcançar, vamos estar preparados, né? Porque não é fácil estar preparado. Não pense que estar preparado é ter casa bonita, vida em redes sociais chique, linda, maravilhosa, ou a mais simples que seja, mas tá ali postando, ganhando, ou vivendo. Eu ganho meu dinheirinho, eu pago minhas contas no final do mês, eu tô tudo bem. Não é só isso, não. E o que eu tô falando é da vida espiritual, porque Deus permite tudo isso na nossa vida. Todos esses apóstolos aqui, eles tinham as profissões dele, que eles deixaram para pregar a palavra. Alguns retornaram para poder continuar pregando a palavra. Tinha suas famílias que eles visitavam. Eles se tornaram missões. Eles foram, a partir desse dia que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi tipo uma formatura que agora eu vou me embora, mas a missão está com vocês, de vocês pregarem. Porém, não ficará só. Deus, através de Jesus, ia deixar o Espírito Santo dele, que Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo, o auxiliador, vai ficar com vocês. Porque ele estava na hora de voltar para casa. Né? E um dia ele vai voltar para nos buscar e eu quero ir. Aleluia, eu quero ir. Você quer ir? Então, faça com que sua casa no céu esteja reservado um lugar para você. Abra seu coração para Jesus. Ele não foi apenas um profeta, como dizem. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. E eu não tenho por que esconder isso, porque já se passou o que tinha de se passar com ele, o dia dele, a hora dele chegou, e tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. Então, assim, não só os apóstolos hoje, mas os apóstolos deixaram escrito para nós hoje entendermos e estudarmos. E você diz, mas Lígia, eu preciso estudar um seminário para poder me preparar. Se você deseja, se está no teu coração, vai lá. Se você ganhar uma bolsa, se você puder pagar, porque tem gente que tem escolas, né? Eu já disse que eu já estudei uma, iniciei pagando, depois ganhei a bolsa e estudei também junto com meu pai, que ele também ensinou a seminário, ensinou a gente em casa, na igreja, no ministério. E aprendo até hoje com outras pessoas, até online tem cursos, né? Mas eu não posso pagar, diz, não tem problema, estuda gratuito na Bíblia, procura alguém na igreja. A palavra de Deus, ela é santa, ela é livre e ela é de graça. Então não precisa você só aprender a se aprimorar pagando seminários, não. Os seminários deveriam ter aulas de bolsas completas. Tem a parte paga, porque precisa manter o local, mas deveria ter um projeto, todos deveriam ter um projeto de tanto X, uma classe de tantos X alunos bolsistas, que já até existem por aí em algumas, né? E em faculdades. Mas é importante no meio evangélico ter, no meio cristão ter, no meio dos seminários ter, independente se é só como você considera protestante, evangélico ou cristão, né? É importante ter. E estudar em casa, nas igrejas, aproveite os grupos de célula, aproveite os grupos da igreja, de escolas dominicais. Então, eu aprendi tudo que eu aprendi também, não só foi em casa com meus pais, foi na escola dominical também desde criança. E a gente deve honrar as escolas dominicais, não criticar, porque Deus abençoou cada professor ali para nos ensinar tudo, toda essa palavra. Entendeu? Foi na escola dominical que eu ganhei também uma Bíblia. Meu pai me deu essa Bíblia aqui. A primeira eu doei.
Essa aqui foi a primeira que meu pai me deu. A que eu ganhei na escola dominical, eu doei para uma vizinha. Então, assim, não retenha a palavra, doe, fale e pregue. E aqui disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão é para mim, é para você, era para todos nós. Não é só para a África, aleluia quem vai, Deus proteja e dê sabedoria. Não é só para outros países longes, mas também para dentro de casa, para teu país, para tua rua, para tudo, todo lugar. E principalmente atitudes na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, na tua escola. Olha o avião passando, gente. É uma bênção aqui. Então, assim, esteja preparado, esteja falando a tua palavra, nas tuas palavras, na tua atitude, não dê brecha a atitudes errôneas, a que as pessoas entendam mal. Essa semana eu observei uma pessoa falando algo de mim e uma outra questionou, e por que de mim tu faz assim? Aí ele fez, não, porque tu abre espaço. Então, não abra espaço, não abra brecha, para que o inimigo não se aproveite e use algumas bocas, sem perceber, as pessoas são usadas para envergonhar o evangelho e te entristecer com isso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amado e amada do Pai, então mantenha a sua fé, mantenha a sua dignidade e mantenha a honra diante do Senhor, nas suas atitudes, nas suas palavras, que assim você está pregando o evangelho no silêncio, certo? Então vamos lá, vamos ser esse ide, vamos ir a toda criatura. Eu sempre sonhei também, eu quero viajar, eu quero ser missionária, mas depois o Espírito Santo foi me dizendo, foi me moldando e dizendo, não, você pode pregar para quem está ali do lado. Quantas vezes eu já falei para alguém do lado no ônibus, nem sempre a gente pode, porque às vezes as pessoas não gostam, mas quando o Espírito Santo toca, aí a gente acaba falando com alguém do lado que precisa, numa parada, em algum outro lugar, na farmácia, numa loja, na escola, em casa, na rua, na igreja. Gente, é todo mundo, não é só um ou dois não. Aqui diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o próximo versículo que eu vou ler para vocês está marcadinho, deixa eu pegar aqui, para nós finalizarmos, desculpa o vídeo, é em Romanos, capítulo 10, né? Fala, os judeus rejeitam a justiça de Deus, e que diz, complementando, né, aquele versículo de Marcos 15:16, de nós irmos. Vamos ler o que tem de 13 ao 15 aqui para nós. Já li esses versículos, mas eu vou ler. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, vou voltar para explicar. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, tá aqui discriminado, tintim por tintim, porque ide por todo mundo, nós devemos ir para todo mundo pregar o evangelho. Por quê? Aí ele está dando a resposta aqui a nós, né? Através de Romanos. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não só quem vai pregar, mas aquele que ouvirá, abrirá o coração para pregar, para invocar o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como é que eles vão invocar o nome do Senhor se não tem como crer nele, se não chegar aos ouvidos dele? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que crerão, não é verdade, no nome do Senhor, se não ouviram falar nele e se não houve quem fosse pregar? E como ouvirão os ouvidos dele, se não há quem pregue? Se não for eu, não for você, não for pregar este evangelho do Senhor, essas pessoas que não conhecem dentro da nossa cidade ou fora, como é que eles ouvirão, crerão e invocarão o nome do Senhor? E como pregarão nós? Como pregarão? Como as pessoas pregarão se não forem enviados? Como, né? Pregarão, se pregar a palavra, se as pessoas não forem enviadas também. Se aqueles que têm a missão de ir não forem, não pregarem. E quão formosos, assim está como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, quão formosos são os meus pés, quão formosos são os seus pés dos que anunciam coisas boas. E queremos que quão formosos sejam os pés de todos aqueles que um dia ouvirão, que invocarão, aceitarão e invocarão o nome do Senhor para pregarem também até o dia do Senhor voltar e que suas
os seus pés anunciem as coisas boas, né? E conformosas são, né? Os pés daqueles que anunciam. Então, a palavra linda, confirmando aí o ID, e que possamos ser essas pessoas que possam ir pregar, assim como já fomos também as pessoas que ouviram, nós já fomos as pessoas que ouvimos, cremos, recebemos, agora vamos ser as pessoas que pregarão, serão enviadas e pregarão. E desde já, com rede social na mão ou não, pregue a palavra de Deus. Abra o coração e Deus os abençoe. Então esta é a mensagem que eu trago hoje para vocês, a mensagem que eu trago em palavras, que o Espírito Santo colocou as palavras em minha boca. Primeiramente para mim, para nunca desistir desse tão grande amor que Ele nos amou primeiro, e para você também. Deus vos abençoe. Fica na paz de Deus você e sua família, e que seja exaltado e pregado, evangelizado e crido e aceito o nome do Senhor Jesus em toda a face da terra. Amém.